Mais uma noite, estamos aqui reunidos para ouvir a respeito da palavra do Senhor e nela meditar. Então, convoco os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Neemias. Para quem não sabe onde fica o livro de Neemias, é só relembrar daquela música. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias. Neemias, capítulo 2. Acompanhe a leitura de Neemias, capítulo 2, versículos de 11 a 20. Neemias 2, de 11 a 20. Agora as folhas pararam de virar, creio que todos já estão abertos com suas Bíblias abertas nesse capítulo. Acompanhe a leitura. Neemias anima o povo a reedificar os muros. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a ponte do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que eu fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão de Deus estivera comigo e também as palavras do rei, que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalá, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Vamos orar. Pai, estamos aqui reunidos, ó Deus, como teu povo, lendo, ó Deus, agora a tua palavra. Que a tua palavra, ó Deus, possa, nesse instante, começar a mudar o nosso coração, a disposição do nosso coração. Necessitamos do Senhor neste momento. Ó Pai, venha com teu Espírito e quebrante-nos, reedifique-nos, para a honra e glória do teu excelso nome. Esteja comigo, ó Deus, para que eu leve à tua igreja uma palavra que edifique e transforme. É isso que eu te peço, louvo e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Reforma. Você já fez alguma reforma? Ou participou de uma reforma? Reforma da casa? Reforma de um sítio? Reforma. Essa palavrinha começa da coceira. Reforma é sinal de que algo precisa ser mudado, algo precisa ser reedificado. Significa trabalho. Lembra do seu quartinho lá no final da sua casa? Onde você entulha as coisas, ou o quarto da bagunça? Um dia aquilo ali vai precisar de uma reforma. E haja ânimo para fazer reforma ali. Tem poeira, tem coisas que você não se lembra mais, tem coisas que você não quer se lembrar mais. E dá trabalho fazer reforma. Desanima. E a gente posterga para reformar aquele quartinho, para reformar aquela casa. Mas reforma é necessário. Reformadores,
nós somos crentes e lembramos dos reformadores. Lutero, Calvino, foram homens, por excelência, Deus estava com eles e tiveram um grande trabalho na sua época, de reformar aquele contexto ali, trazendo de volta o povo para a palavra do Senhor, para uma fé verdadeira, onde Cristo é referência, onde a palavra é referência. Só que envolveu trabalho, suor, sangue foi derramado. Nós estamos lendo e estudando a respeito de Neemias, um reformador, um homem que foi chamado da sua zona de conforto, ali em Suzã, para reformar uma cidade em opróbrio, uma cidade e um povo que estava sendo difamado, mas além disso, reformar para que o nome do Senhor não fosse mais difamado. Reforma é necessária, ela é mais do que necessária. Reforma na nossa vida, nós precisamos de uma reforma, constantemente. Nada vai bem nas nossas vidas, nós precisamos de reforma. Nós precisamos de reforma no nosso modo de agir, na nossa família, na conduta perante o mundo e também dentro do seio da igreja. Nós precisamos de reforma das nossas igrejas. Reforma é necessário. Mas como produzir essa reforma? Como buscar o alento ou o conhecimento para uma verdadeira reforma que produza e que seja reedificante? Uma reforma era necessária naquele tempo. Uma reforma mais do que urgente. Quase 90 anos e os muros caídos. Quase 90 anos, 3 gerações que sofriam com a entrada dos inimigos. 3 gerações desestimuladas e desanimadas. Uma reforma era necessária. Mas como começar a reforma? Como começar a reforma nas nossas vidas? Nós veremos agora nessa noite, de uma forma bem breve, como este servo do Senhor, que era um homem zeloso e orava, era um homem que se colocou à disposição do Senhor para esta reforma, agia. E como nós podemos agir para que uma reforma seja estabelecida, em primeiro lugar, na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, no nosso país. Uma reforma é necessária, tendo um diagnóstico minucioso e correto. Dos versículos 11 até o versículo 17. Neemias tinha apenas ouvido a respeito de uma Jerusalém que estava desamparada. Ele apenas tinha ouvido de Hanani que ali precisava de uma grande reforma. Ele apenas tinha ouvido que as portas estavam caídas, queimadas, que os muros estavam no chão. Ele apenas tinha ouvido, mas era necessário ir ao local para fazer a reforma. Ele apenas tinha ouvido, mas ele não tinha visto o problema. Para iniciar uma reforma, era necessário ver e diagnosticar a situação de perto. Assim como fizeram os espias. Lembram Moisés, quando enviou os 12 espias para a terra de Canaã? Eles tinham de espiar a terra, conhecer a terra, conhecer os seus inimigos, fazer um diagnóstico apurado. E eles fizeram. Só que o medo e o pavor reinou. Só 2 homens quiseram adentrar a terra após o diagnóstico. Mas um diagnóstico é necessário. E sempre há muitos problemas a serem resolvidos quando fazemos diagnósticos. Era necessária uma reforma, como eu disse, mas a forma como fazemos o diagnóstico vai ser a resposta para o resultado final. Se somos muito rápidos em fazer o diagnóstico, precipitados, estamos fadados à ruína, ao desânimo e principalmente a um sentimento de aversão, pois vai ruir. Esse diagnóstico vai produzir uma falsa esperança. Porém, o diagnóstico que é correto é um diagnóstico que traz esperança, é um diagnóstico que vai promover o que? Saúde e vida. Neemias aqui, dos versículos 11 ao versículo 17, ele investigou a situação antes de motivar o povo. Mas ele manteve-se em silêncio.
Ele manteve-se em silêncio e guardou para si tudo aquilo que ele havia buscado do Senhor ali em Suzã, orando por 120 dias, fazendo os seus planos. Mas ele guardou para si. Mesmo assim, ele levou consigo alguns. É muito fácil notar na narrativa. Não declarei, no versículo 12, então à noite, se levantou à noite, para não fazer alarde, um diagnóstico sem alarde. À noite, levantou e levou alguns consigo. É muito interessante, meus irmãos, que aqui, ele levou alguns para ver o problema consigo. A obra não é feita sozinha. O diagnóstico não é feito sozinho. Apesar dele guardar para si qual deveria ser a solução, pois buscava do Senhor, ele chamou alguns consigo para ver o problema, para avaliar qual era a grandeza daquele problema. Nunca inicie, então, uma empreitada sozinho. Lembre-se, meus irmãos, nós estamos aqui para fazer discípulos. Lembre do mandado do Senhor? Fazer discípulos. E fazer discípulos nós temos de treinar, nós temos de capacitar, incentivar. Neemias aqui levantou desde o capítulo 1 pessoas para orarem por esta causa, levantou homens para irem com ele resolver o problema, porque havia uma tarefa gigantesca. Mas esse diagnóstico, por que ele levou os seus para andar à noite, se ele já estava lá há 3 dias? Em primeiro, no diagnóstico, o trabalho era perigoso. Ele tinha de saber como agir em cada área. Que pessoal específico para cada tarefa? O que fazer em cada lugar? Quais pessoas deveria mobilizar e quais funções deveriam serem feitas em cada etapa? Vamos lembrar, é uma cidade que estava há 90 anos ali destruída. Os babilônicos arrasavam com as cidades. Os romanos acabaram com Cartago e destroçaram Cartago, tirando pedra sobre pedra. Os babilônicos assim também faziam, mas eles não tinham toda essa engenharia dos romanos. Às vezes, nas partes principais e mais fortificadas, eles destruíam até o fundamento. Em outras áreas, eles tiravam parte, em outras áreas nem tocavam. Ou seja, havia etapas e havia necessidade de um diagnóstico perfeito para depois proporcionar a reconstrução. Mas havia perigo. Na precipitação, colocamos as pessoas com dons, muitas vezes, em lugares errados. Dons para tal função, mas em outros locais, por precipitação. Isso pode acontecer dentro do seio da igreja. Isso pode acontecer na nossa família. Às vezes, nós temos dons e não somos colocados, ou não nos colocamos em lugares que deveríamos estar. O trabalho também envolvia muito estudo. Uma grande obra não é feita de um dia para o outro, mas envolvia um trabalho. Era uma obra grandiosa e era necessário esse estudo. A palavra de Deus diz que nós não devemos fazer a obra do Senhor relaxadamente. Nós aqui temos funções. Alguns são professores, alguns são conselheiros, alguns têm algumas responsabilidades. Em casa, nós temos nossas responsabilidades. Cada um com a sua função. Era necessário diagnosticar, planejar. Mas na obra do Senhor não se pode fazer relaxadamente. É necessário um diagnóstico preciso. Mas o principal, meus amados irmãos, o principal, dos versículos 11 ao versículo 17, Neemias precisava ressentir de novo a dor que a destruição promovera. Ele precisava ressentir, ou sentir novamente, o que significava aqueles muros ali no chão. É muito interessante, meus amados irmãos, quando nós lemos aqui, eu até falei nessa manhã, na sala, essa frase, de noite, versículo 13, de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros. Novamente ele vai falar contemplei. Eu perguntei para os meus irmãos, perguntei até para a Isis ontem, o que é contemplar? E a Isis ontem, é admirar. Da mesma forma foi hoje. Só que aqui,
no original, esse contemplar é sentir a dor, é ser quebrantado, é ser rasgado no meio. É necessário, meus irmãos, conhecermos e diagnosticarmos, entendermos o que o pecado faz. Neemias estava ali à porta, vendo qual era o resultado do pecado daquela nação que tinha se esquecido de Deus. Ver qual é o resultado do pecado. Ver a dor. Ver por que o nome do Senhor estava sendo difamado. É necessário estar ali, vendo o problema. E ali estava Neemias, vendo todo aquele muro caído. Contemplei, meu coração estava quebrantado, estava partido. Neemias rasgou o coração, porque havia assolação ali. Havia fogo que tinha consumido, ou seja, o juízo do Senhor, por meio dos babilônicos, havia sido colocado ali naquela região, em Jerusalém. O Senhor havia julgado Jerusalém. Mas era necessário ver a dor, para depois vir a salvação. Quando ele então anda por cima dos escombros, ele sente na própria pele essa dor. Sabe como nós seremos verdadeiramente impactados pelo Senhor? Quando sentimos o quanto somos atacados, quando sentimos a dor do meu irmão, quando verdadeiramente nos colocarmos à frente, quando nós nos dispormos e entrarmos nas casas dos irmãos que padecem, só assim nós vamos sentir a dor, só assim nós vamos nos compadecer. O trabalho requeria coragem. E Deus chamou Neemias para uma obra que não era fácil. Não havia lugar para passar. Havia locais ali em que Neemias estava andando que não havia como passar, não tinha como passar. Às vezes, meus amados irmãos, reforma chega num instante em que há muito problema. São 90 anos de pedras ali. Certamente havia bicho, certamente havia sedimentos, é muito trabalho. Mas ele teve que ver que havia sim muito trabalho a ser feito. E seu coração permaneceu centrado na palavra de Deus. O zelo pelo nome do Senhor estava em jogo. E era por isso que Neemias tinha disposição para essa reforma. A reforma era urgente, mas um diagnóstico era preciso. Meus amados, como eu disse no início, finalizando essa primeira parte, nós precisamos de uma reforma. Eu e você precisamos. Mas nós não conhecemos como está o nosso coração muitas vezes. Por isso que nós, às vezes, negamos que precisamos de uma reforma. Nós precisamos de uma reforma mais do que urgente. Quem faz o verdadeiro diagnóstico? Só Deus. Deus é quem faz o verdadeiro diagnóstico. 1 Samuel 16, versículo 7, parte B, diz: porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Só o Senhor pode fazer o verdadeiro diagnóstico do nosso coração. Salmo 139, versículo 1 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. Se eu sou o Senhor que pode fazer o verdadeiro diagnóstico para uma verdadeira reforma na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, na nossa nação, qual é o meio? A palavra. A palavra dele é o meio, é a ferramenta para fazer o perfeito diagnóstico. Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que espada de dois gumes, no final, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E em João 6,63 diz que a palavra que vos disse são espírito e vida. Uma necessidade, então, que precisamos estar bem gravada, essa necessidade precisa estar gravada, e essa realidade precisa estar gravada no nosso coração nessa noite. Nós precisamos de um verdadeiro diagnóstico da nossa alma. Quem pode fazê-lo é somente Deus, através da palavra dele. Havia uma outra realidade também. Neemias levantou todo o problema. Ele saiu durante toda aquela noite para verificar como estava a cidade.
estava em ruínas. Fez um bom diagnóstico, guardou para si os seus propósitos. Não foi dito a nenhum judeu, a nenhum daqueles que estavam com ele, a nenhum dos sacerdotes. Ele guardou para o momento certo. Ele esperou o ajuntamento de todos para revelar. Em segundo ponto, o que é necessário para uma reforma? Cooperação. Cooperação. A partir dos versículos 17 até o versículo 18. Meus amados irmãos, Neemias, ele estava ali, ele começou sozinho. Neemias chamou para si pessoas para investigar, para orar, para investigar. Vamos lembrar do povo? O povo estava conformado com a sua situação. Era um povo que não enxergava a sua realidade. A miséria do pecado acomodou aquele povo. A palavra de Deus nos mostra a nossa situação e quem nós somos. Por isso que Neemias começa sua fala. Nós estamos em miséria. Nós estamos. Ele aqui se coloca. Nós estamos em miséria. Ele não fala, vocês estão em miséria. Nós estamos em miséria. E aqui a miséria mental, disposição de coração e no servir. Nós estamos em miséria. Os nossos atos não são para o Senhor. Mas, em vez de só apontar para o erro, nós percebemos aqui o que Neemias faz. Ele chama o povo à unidade. Ele conclama o povo agora a uma postura. Apontar os erros, meus irmãos, é muito fácil. E nós somos muito hábeis em apontar os nossos erros. Os erros que estão, seja no nosso país, seja na nossa igreja, seja na nossa família, seja para com o cônjuge. É muito fácil apontar os erros. O mais difícil é nos colocarmos à frente. O mais difícil é nos dispormos e incentivarmos. Falar é fácil, mas fazer é muito difícil. Como eu disse, meus irmãos, Neemias então chama. Ele diz, reedifiquemos. Para a reforma era preciso uma coisa, a comunidade reconhecer que precisava obedecer. Eles estavam em desobediência até então. Então, quando Neemias conclama, vamos reedificar, vamos obedecer então a palavra. Vamos manter uma postura de obediência. Obediência é o que o Senhor requer. 1 Samuel 15, 22. Diz, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? E no final, porque obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiro. Obediência. Neemias o chamou para trabalhar e se envolver. É muito interessante, porque aqui ele se coloca também, vamos reedificar. O líder se coloca junto do seu povo. Ele não só aponta para o problema, eu faço parte do problema. Nós temos pecado, mas nós reedificaremos. Estou lembrando agora de um momento muito interessante no ano passado, na UPH. Nós fomos conclamados a uma reforma. Eu sei que alguns irmãos que aqui estão participaram dessa pequena reforma, na casa do Reinaldo. Que desespero chegar ali, na casa do Reinaldo ali em cima. Era madeira para tudo quanto é lado. Alguns aqui lembram, alguns tiraram pregos, outros cavaram um pedaço do chão, transportando areia para cima e para baixo. Quando a gente chegou lá, tinha chovido no dia anterior. Aquela terra vermelha de Vespasiano estava grudando, a gente ficava com um salto, literalmente nos pés. Quando a gente chegou naquele ambiente, era cheio de madeira, espalhado por todo o terreno. Estavam ali alguns irmãos, e a gente olhava para cima, aquele céu fechado. E para começar essa obra?
Mas nós havíamos nos comprometido a ir lá. Éramos poucos. Mas foi muito interessante, pois quando começamos a colocar a mão no arado, alguns começaram incluso eu, a fraquejar, devido à vida de seminário, em que você está só sentado. E começamos a incentivar o outro para buscar, para trabalhar onde nós estávamos. Vem cá, tirar terra é melhor, deixa eu tirar prego. Não, meu irmão, tirar areia é melhor. Outros cansados de rastelar. Mas depois desse momento, e como foi difícil ter unidade ali no começo, cada um queria pegar o melhor. E eu fui pegar o melhor, tirar areia, achei que era bom. Não foi o melhor. Mas, no final, havia cooperação. E havia uma coisa maravilhosa, porque duas coisas foram prometidas. Primeiro, que aquilo ali ia ficar muito maravilhoso. Iria trazer união. Segundo, porque tinha uma recompensa. E eu lembro dessa recompensa até hoje. Uma senhora feijoada. Oh, maravilha. Precisamos fazer de novo aquela reforma. Meus amados, reforma dá trabalho. Desestimula no início. Mas quando as pessoas estão unidas, colaborando em cooperação com um alvo, a união vem. O envolvimento é a chave. Pegar a mão no arado era a chave. Então, para começar, é difícil. Mas quando o servo do Senhor pega a mão do arado, ele não olha para trás. E, amados, é muito melhor uma equipe estar unida, trabalhando ali, porque o Reinaldo certamente ia ficar 3 meses tirando areia para cima e para baixo. Ele conseguiu em algumas semanas mudar para lá, porque 10 homens se reuniram para fazer aquela obra em algumas horas. Como dá vida, como dá alento. O povo encorajado, ele é forte na batalha, ele é forte contra o inimigo, mas sozinho não conseguiremos nada nessa vida. Sozinhos não conseguimos, por isso é necessário unidade. Paulo diz lá em Efésios, para a igreja agir em unidade, como um corpo. O envolvimento do líder também aqui é crucial. O líder não só aponta o que fazer, ele está lá. Ele está lá junto. Portanto, meu amado, não vale a pena que eu dizer, vamos fazer tal coisa, se não estiver junto, eu tenho que estar junto. E o envolvimento, meus amados irmãos, ele protege. A unidade protege. Mas o propósito aqui para essa união era para que o nome do Senhor fosse glorificado. Era para que o nome do Senhor não fosse mais opróbrio. Era para que o nome do Senhor fosse glorificado entre as nações. E aqui Neemias ele traz o maior encorajamento para os dois. Em primeiro lugar, Deus está conosco. Ele está conosco. A sua boa mão é que vai nos unir. Então ele traz o encorajamento para o povo. É Deus, Ele nunca nos abandonou, Ele está aqui. É Ele quem encoraja. É Ele e é dele que procede a força. A proteção divina, meus amados, ela é constante. Mas aqui depois ele vai dizer, só que a boa mão também do rei está conosco. A liderança precisa estar junto. É necessário provisão. Não se começa uma obra sem o diagnóstico, sem o planejamento e sem a provisão dos homens. Mas é Deus quem levanta. E quando Ele levanta, Ele levantou um rei persa, que não o conhecia, para ser a provisão numa obra, que era para glorificar o nome dEle. O resultado, meus irmãos, o povo foi tocado. O povo foi tocado não pelas palavras de Neemias, mas o povo foi tocado pelo próprio Deus, que mudou a disposição do coração daqueles homens, que há 90 anos estava desanimada. Então o povo sensibilizado, de coração quebrantado, ele se dispôs moralmente, fisicamente, para edificar a cidade. O medo e o desânimo foram deixados de lado. A resposta deles foi pronta, foi prática e unânime. Todos disseram, nós vamos reedificar. E é muito interessante que ele diz, nós vamos o quê? No versículo 18, fortalecer
as mãos para a boa obra. Isso significa que havia um contágio, ou seja, as pessoas contagiavam umas às outras, fortificando. Meu irmão, a tarefa é difícil, vamos embora. É difícil? Vamos, levante. Você não está sozinho. Vai ser edificado. Vamos, levante. Para de murmurar. Para de colocar empecilhos. É o Senhor que está conosco. Há provisão. Vamos, levantem-se. Eles fortaleceram as mãos uns dos outros. Amados, aplicando na nossa vida, nós temos um Deus que jamais nos desampara. Temos um Deus que nos fortalece. Temos um Deus que nos ajunta. Nós estamos aqui em um ajuntamento solene. Não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos nessa luta, meu irmão. Se o diagnóstico feito é que há ruína no teu coração, na tua vida, não desanime. Você não está sozinho, o Senhor levanta. O Senhor dá vida. O Senhor une. Uma vez estava, nessa semana, em uma visita, falando a respeito da importância da igreja. A igreja é um verdadeiro hospital, onde há doentes, mas onde há médicos, aonde as doenças são curadas, aonde nós temos o privilégio de servir ao médico dos médicos, para a partir da palavra trazer cura, trazer vida, não pela nossa força, mas é porque o Senhor nos une, é porque o Senhor está à frente. Finalizando esse segundo ponto, eu citei a respeito de um dos reformadores. Quando Calvino chegou em Genebra, Farel chegou diante dele e disse: para de buscar a tua satisfação. Sirva, porque Deus quer te usar. E esse homem foi usado. Era um crente no Senhor Jesus Cristo, que estava indo de cidade em cidade. Mas ali, em Genebra, um homem chamado Farel falou ao seu coração: Deus quer te usar. Disponha o teu coração. Quando o evangelho for de suprema importância para a igreja, ninguém poderá parar. Quando a igreja está unida no Senhor, o evangelho não pode e não vai ter barreiras. Finalmente, parte 3, dos versículos 19 a 20. Há desafios, mas há uma certeza na reforma. Havia oposição. A oposição era muito grande. Sambalá, Tobias e Gesem eram inimigos do povo. Como eu disse no sermão anterior, toda obra que nós fazemos, nós certamente vamos encontrar oposição. Dentro da igreja, dentro da nossa família, dentro da nossa nação. Há inimigos. Nós temos o inimigo da nossa alma, que milita todos os dias para fazer o povo de Deus esquecer da palavra dele. A situação do povo, meus irmãos, ele estava desmotivado. O povo, o seu coração estava sem força e desanimado. Mas Deus operou um milagre. E quando operou um milagre, e após a confissão deste povo, vamos reedificar, vamos fortalecer, a oposição apareceu. E eles começaram a usar as suas armas mais perversas, zombaria. Vocês vão reedificar? Vocês que há 90 anos estão aí? Vão reedificar esses muros? Mais à frente nós vamos ver que eles dizem: uma raposa vai passar no meio dos muros e ele vai cair. Vocês não têm união. Vocês nunca foram unidos. Eles começam também, além da zombaria, desprezar. Quem são vocês? Vocês são o povo de Deus? Mas, nós vemos no versículo 20, que apesar da oposição que sempre vem, agora há uma confissão daquilo que nos move a servir a Neemias, então, agora vai proteger o seu povo. Como líder, ele se levanta.
e vai dizer: meus irmãos, na verdade não eram irmãos, meus inimigos, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. O Deus Criador é quem vai à frente do seu povo. Não é pela nossa força, não é pela nossa violência, não é pela nossa sabedoria que conseguimos a reforma necessária, mas é pelo Senhor, é porque Deus vai à frente. E depois ele afirma coisas maravilhosas, meus amados irmãos. Nós somos os seus servos, nós nos disporemos e reedificaremos. Há aqui uma certeza, nós vamos à frente, nós não vamos temer. E a passagem aqui é a mesma usada em Josué 1:9. Ser forte e corajoso, vá à frente. Nós vemos aqui, meus amados irmãos, que depois Neemias ele diz: vocês inimigos, em primeiro lugar, não têm parte. Ou seja, vocês não têm herança. Nós somos a herança do Senhor. Salmo 127 diz: a herança do Senhor são os filhos, fruto do seu galardão. O povo de Deus é a herança do Senhor. Portanto, meus amados amigos e irmãos, quase disse amados inimigos, meus irmãos, nós somos a herança do Senhor. O inimigo é forte? É forte, mas nós somos do Senhor. Depois ele diz: vocês não têm direito ou justiça. Ou seja, a postura e a ação daquele que está atrelado a Deus, ela corresponde à mesma postura de Deus. Ou seja, Deus atende ao justo clamor. Ele ouve os seus filhos. Foram nele justificados por meio de Cristo. Portanto, nós temos livre acesso a Ele. Nós cantamos aqui: Pai, posso chamar-te Pai, posso ser transformado pelo Teu poder. É um amor que reconstrói, porque nós fomos justificados nele. Portanto, inimigos, vocês não têm parte, vocês não têm justiça. E finalmente ele diz: vocês não têm memorial. Ou seja, vocês não têm história. Isso aqui, amados, é para marcar o nosso coração. Você que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você sim tem e faz parte de uma história maravilhosa. Deus lhe escolheu antes da fundação do mundo. Moveu o teu coração, lhe fez reconhecer os pecados e reconhecer Cristo como o Senhor que derramou o sangue precioso para você. Você e eu fazemos parte da história daquele que há de vir, daquele que veio e que há de vir. Nós fazemos parte da história dele. Por que vamos temer? Por que vamos esmorecer? Nós temos parte na história dele. E quando Neemias levanta isso, ele simplesmente acaba com aquilo que os inimigos disseram. Naquele momento, vocês não têm parte, vocês não têm história, vocês não têm memorial, vocês não têm justiça. É por isso que nós seguiremos avante. É por isso que nós conseguiremos fazer esta reforma. Amados irmãos, que privilégio é ser filho do Senhor. Que privilégio é estar aqui nessa noite. Vocês fazem parte de uma história. E se você veio aqui nesta noite e ainda não tem parte com o Senhor, confesse os seus pecados diante dEle. Confesse que você depende dEle. E faça sim parte dessa história, para uma reforma ser feita na sua e na minha vida também. Alegre-se como Deus te usa, meus irmãos. Alegre-se, alegrem-se. Quando aqui eles estavam chamando uns aos outros para fortalecer a mão uns dos outros, havia alegria e júbilo. Nós vamos ver que a cidade foi reconstruída em 56 dias. Um povo alegre, um povo vigilante. Não temos inimigos, não temos dificuldades, não temos empecilhos. Não deixe o desânimo a tomar o coração. Não procede do Senhor. Se o desânimo vem, e ele vem certamente porque nós somos pecadores.
Se a frustração tome o coração, você tem livre acesso ao Senhor para dizer: Pai, o Senhor mudou a minha vida, mudou a minha história. Eu tenho acesso ao Senhor. Nós cantamos aqui, e todos os 3 cânticos e os hinos foram de referência a tudo isso que foi falado aqui agora. Concluindo, a reforma é possível. A reforma é possível a todo aquele que nele crê. A reforma é possível e já está sendo feita na minha e na sua vida, meu irmão. Eu não conheço o teu coração. Eu não sei como está a disposição do teu coração. Mas se você é dele, ele já começou a fazer uma reforma. Ele está formando o teu coração e reformando o teu coração para um dia, quando ele lhe chamar, estar junto daquele que um dia derramou a sua vida por você. A reforma é necessária com um diagnóstico. A palavra de Deus é quem pode dar o verdadeiro diagnóstico da sua alma. Hoje, não deixe para depois. Conversando com um irmão, ainda nessa semana, afirmando que pouco se fala a respeito da severidade do tempo. É verdade, meus irmãos, ninguém aqui que está nesse local pode ter a certeza em afirmar que em algumas horas estará na sua casa. O diagnóstico é para ser feito agora, hoje. Como está o teu e o meu coração? A dependência do Senhor, o Senhor pode sim transformar o teu e o meu coração. A segunda certeza, Ele não te deixa sozinho. Em primeiro lugar, porque Ele que morreu por você, disse que haveria de enviar o Consolador, que lhe daria paz. E além disso, chamou homens, mulheres, que mesmo que seus pais lhe abandonem, mesmo que a família lhe abandone, mesmo que todos os amigos lhe abandonem, Ele prometeu que, ainda com perseguição, Ele haveria de enviar mais pais, mães, filhos, filhas. Vocês estão aqui. Vocês estão aqui e são cooperadores, juntos, como um corpo só, para que o nome do Senhor seja glorificado. E finalmente, vocês são e nós somos eleitos do Senhor. Para que temer? Para que temer uma reforma? Vamos levantar então as nossas vozes, levantar os nossos braços para glorificá-lo, tirar as espadas que estão enferrujadas e reedificar e nos prontificar a reedificar. A reforma começa nos nossos corações, para que o nome dele seja glorificado eternamente. Amém.